começando o nosso bloco 2, vamos continuar a história da separação de poderes. Nós estávamos falando sobre a Inglaterra e a importância do pensamento inglês, da prática inglesa de limitação dos poderes dos monarcas, né? E percebemos que os poderes dos monarcas ingleses foram limitados em dois momentos importantes, em 1215 e em 1689. Em 1215 pela Magna Carta e em 1689 pela Bill of Rights. Então veja como o monarca inglês perde o seu poder e precisa se submeter a um parlamento, agora em 1689, com a Bill of Rights. Ele deve se submeter ao parlamento e não exercer mais o poder de forma absoluta. Ele precisava se submeter a esse parlamento. E em situações de conflito, a própria Magna Carta já garantiu o direito de ter o seu corpo presente frente a um magistrado, a ideia do habeas corpus. Então perceba como a prática inglesa já nos dá uma noção de separação de poderes. Mas essa situação vai ficar mais clara quando alguém, vendo essa prática inglesa e vivendo num outro local, começa a conceituar e teorizar essa prática. Quem faz isso é Charles Louis II, Barão de La Brède e de Montesquieu, mais conhecido pelo seu nome de Montesquieu, né? Ele escreveu na França, ele nasceu, inclusive, na mesma data da Bill of Rights, né? Predestinado a compreender essas circunstâncias da Inglaterra. Só que olha que interessante, ele observava aquela Inglaterra em que o soberano tinha poderes limitados, em que o soberano tinha que se submeter a um parlamento, mas vivia em uma França em que o rei exercia de forma absoluta e irresponsável um poder completo, um poder irrevogável, um poder absoluto. Ele via essa situação na França e via o quanto era diferente da Inglaterra. E, portanto, ele, como um barão, alguém que tinha liberdade para escrever e para pensar, sem se submeter a críticas, né, escreve uma obra importante chamada O Espírito das Leis. Nessa obra, O Espírito das Leis, ele propõe um regime político moderado, em que, de fato, a mesma pessoa que cria as leis não pode aplicá-las, né, porque criará leis em seu benefício e aplicará essas mesmas leis tiranicamente contra seus inimigos e muito tranquilamente contra seus amigos. Então não é interessante que a mesma pessoa crie as normas gerais e abstratas e crie as normas individuais e concretas, aplicando as normas gerais e abstratas aos fatos. É essa separação que Montesquieu fez, é essa ideia de Montesquieu com separação de poderes. E aí ele é considerado o pai dessa teoria, né? Dessa divisão de poderes. Ele não fala claramente do momento que a gente vive hoje em legislativo, executivo e judiciário, mas a estrutura da ideia é muito assemelhada ao que temos hoje. Por isso ele é considerado o pai dessa teoria. Esse livro, O Espírito das Leis, é muito citado e muito lido e estudado para aqueles que se interessam em compreender melhor esse momento. É lógico que ele escreveu ali, né, no início de 1700, né, muita coisa mudou de lá para cá, mas é importante o quanto ele influenciou os movimentos que vieram, né? Por quê? O que acontece depois, né? E a gente precisa fazer referência a isso. A Revolução Francesa, o rei, o absolutismo francês não cede, mas o povo pressiona e acaba ocorrendo uma situação revolucionária mais vigorosa na França. E a partir da Revolução Francesa, então, nós temos na Declaração de Homens e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão a ideia de tripartição de poderes claramente posta, a distribuição de funções e o fim do absolutismo, né? Então, as ideias de Montesquieu foram muito importantes e se basearam nessa história que nós contamos aqui, em que o monarca vai cedendo o poder ao parlamento. Então nós temos aqui já a noção clara de tripartição de poderes. Mas tão importante quanto essa história que vimos aqui, a história que contamos da Inglaterra, que foi teorizada pelo francês Charles Louis II, Barão de La Brède e de Montesquieu, é a história norte-americana. Porque a história norte-americana vai mostrar um outro caminho. Olha que interessante. A história francesa, a história europeia, teorizada por esse francês, apresenta a primazia do parlamento, o rei cedendo um poder a um corpo de nobres. E durante a Revolução Francesa, além de ceder poder ao corpo da nobreza, da aristocracia, ele tem que ceder o poder ao terceiro estado, aos burgueses, né? Por fim, a gente vai falar do povo representado nesse parlamento, né? A partir de Napoleão e das novas visões. Mas olha que interessante, aqui nós temos a ideia do rei cedendo poder a um parlamento. Lá no modelo norte-americano, nós vamos ver a importância do judiciário, né, e a evolução desse modelo de controle judicial dos outros poderes. Vamos ver isso na nossa próxima aula. Aguardo você.